A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Você está no nosso canal, Pastor Rodrigo Gomes, Professor Aurélio, e nós estamos aqui para gravar a lição de número 5, que tem como tema Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Com a palavra, Professor Aurélio. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, mais uma lição para juntos aprendermos aí a palavra do Senhor. A lição, então, hoje de número 5 para os nossos jovens, um assunto muito interessante e que sempre está à tona, né, Pastor Rodrigo? É Verdade. um assunto que fala sobre a criação, sobre o evolucionismo, de onde nós viemos, então isso é muito interessante. E a Bíblia nos orienta de uma forma muito especial com relação a isso, né? Então, a nossa lição hoje, fé para crer que a vida não surgiu do acaso, ou seja, não foi por acaso, nós estamos aqui por uma mera passagem, por um motivo ou outro qualquer, mas sim porque Deus tem um plano todo especial para a vida do ser humano. Então essa lição para nós vai ser de grande valia, de grande importância, né? O texto principal da nossa lição está baseado no Salmo de número 24, o verso 1, e diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você habita aqui nessa terra, então você faz parte aí de algo muito especial que Deus preparou para toda a humanidade, para todo ser humano. O resumo da nossa lição nos diz que os céticos, eles acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. Então, a nossa lição vai estar baseada nesse tema, nesse assunto, e os objetivos da nossa lição um primeiro ponto é explicar para os nossos alunos o que seria o método científico, destacar no segundo ponto o apreciamento da ciência moderna e, no ponto 3, saber o que a Bíblia diz a respeito da origem de tudo, não só do mundo, mas do homem, tudo que nós temos aí, né, disponível para o ser humano. As nossas leituras bíblicas em classe vão se encontrar no Salmo 33, o verso 6 ao 9, e também em Provérbios, capítulo 8, versículos 22 ao 29. E aí você vai ter por base aí esses textos para você discutir com seus alunos lá em classe. A introdução da nossa lição nos diz que quem tem medo das teorias que explicam a origem da vida e do universo é uma pergunta. Quem tem medo? Você tem medo? E às vezes, nós como crentes, às vezes temos esses questionamentos, né? Nós não temos receio de estudá-las. Não devemos ter esse receio, pois cremos que Deus criou e sustenta o universo e a vida. Então, a temática da nossa lição é a respeito do criacionismo. A criação é um fato descrito nas Escrituras, e nós cremos isso, né? E já a teoria da evolução e outras tantas que os homens criaram tentam explicar a origem da vida, do universo, né? E que são oponentes ao criacionismo. Os cristãos têm a certeza de que Deus, de forma inteligente, criou todas as coisas que existem, não sendo viável, portanto, meus irmãos, acreditar que o mundo e os seres humanos foram criados por meios de processos de melhoras com o passar do tempo. Não fomos melhorando com o passar do tempo. E o primeiro ponto da nossa lição nos fala sobre o ensino científico. A gente não pode deixar de lado, a gente já tem trabalhado com os irmãos aí nas outras lições, nas lições anteriores, e a gente tem visto que a gente também deve, sim, a ciência tem o seu papel importante, né, na vida do ser humano, e há uma necessidade. E o primeiro tópico fala exatamente sobre isso, o método científico. E o que é o método científico? O método científico, portanto, é o processo sistemático de observar, de questionar, de formular hipóteses, de testar, de analisar dados e chegar a conclusões. Então é um conjunto de regras para desenvolver uma experiência a fim de produzir novos conceitos, também corrigir
e integrar conhecimentos já existentes. Uma outra definição que a gente tem sobre um método científico é de que é um conjunto de regras que formam etapas a serem seguidas para obter o conhecimento durante a investigação científica. Agora, lembrando que tudo busca a verdade. exatamente, os dois, né? A Bíblia e a ciência, elas estão em busca de uma verdade, Mas nós, como crentes, nós vamos entender, e fazer uso desse método científico, mas nós não precisamos dele para crer que Deus criou e formou os céus, a terra, a natureza e tudo que existe hoje para nós, pelo poder do quê? Pelo poder da sua palavra. Isso a gente vai encontrar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, já a Bíblia começa. Ou seja, o método científico é importante? Importante. Nós estamos rodeados de coisas que despertam em nós curiosidade de saber se é certo, se é errado, se pode, se não pode. Tudo a ciência tem que investigar. Então ela é importante? Mas no que diz respeito à nossa fé para crer de onde vieram todas as coisas, apenas, justamente eu acabei de mencionar, a fé é o suficiente. Cremos na palavra, que é a nossa regra de fé, e não há necessidade de contar 100% com a ciência para explicar a existência de todas as coisas. Não, a ciência, ela corrobora, ela fortalece o que a nossa fé já trouxe para o nosso coração de certeza. Deus criou todas as coisas. Não vamos esquecer que a lição dos nossos jovens, ela trata aí do fator principal, que é a prova da vossa fé. Então, estamos aí, digamos assim, passeando em todas as situações em que a nossa fé ela pode ser usada. Então, a nossa fé, ela deve estar pautada nas Escrituras Sagradas, naquilo que nos foi revelado por Deus mediante seu Espírito Santo. Isso a gente vai encontrar lá uma base bíblica para isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Então, o primeiro tópico da nossa lição fala exatamente sobre isso, sobre esse método científico que é interessante e que é necessário. Lembrei de uma coisa importante, anote aí. Nós sabemos que a própria existência das Escrituras é uma realidade que comprova um fato científico, porque a escrita ela é investigada, a escrita faz parte da própria ciência. A escrita ela alcança a nossa razão, nosso intelecto. Porém, o ser humano acreditava em Deus, e de Adão até Moisés, até Jó, vamos dizer assim, o primeiro a escrever. Para quem não sabe, o primeiro livro escrito na Bíblia foi o livro de Jó, em torno de 2100 a.C., 2100 a 2200 a.C. Então nós tivemos aí de Adão até Jó mais de 1800 anos que as pessoas acreditavam em Deus sem ter nada escrito. Então note que é importante a escrita, a ciência é importante, mas a fé, o relacionamento pessoal com Deus, a fé de acreditar que Deus existe, isso já ocorria antes da existência da escrita. Então note a importância realmente da fé. Depois a escrita, ela veio fortalecer o que já havia no coração dos filhos de Deus, a fé. Então é muito importante a fé acima de tudo, no relacionamento com Deus, no relacionamento individual com o Espírito Santo que está em nós hoje, principalmente, porque no Antigo Testamento ele não habitava plenamente nas pessoas, mas, esporadicamente, de forma momentânea, tocava no coração de um ou outro. É muito importante a fé acima de tudo, e hoje, graças a Deus, que nós temos aí para corroborar com a nossa fé a existência da escrita, que está aí no campo científico. A escrita, ela pertence ao campo científico. Professor. Então, assim, além de nós termos essas outras ideias, nós temos outros diversos paradigmas, com relação a essa ideia da criação. De onde vem o tudo, né? De onde vem teorias. São buscas que o ser humano sempre fez. Tem três importantes. Três importantes. Note aí. É o criacionismo, o evolucionismo, e aí nós temos uma teoria do Big Bang, que é muito conhecida aí. Então, o criacionismo, obviamente, vem da criação, é a crença de que a vida ela foi criada por um ser superior, sugerindo um plano divino, que é o que nós acreditamos, o que nós cremos.
E temos num ato, né? num ato, Num ato. Deus, numa palavra. não existia nada, e aí a palavra bará, né? Ali, Bereshit, bará, no princípio, criou do nada. É por isso que o escritor aos Hebreus menciona, né? Tudo que foi feito não foi feito do que era aparente, não existia. E aí, num ato criativo, as coisas vieram à existência. Então é isso que nós acreditamos. E aí, primeiro tinha a fé, o relacionamento individual com Deus, pessoal e a fé. Depois, quando surgiu a escrita veio corroborando o que os antigos já acreditavam, né? Exato. E aí temos o evolucionismo, que é muito batido, muito pensado nas academias, né, no sentido universitário, nas escolas, é bastante difundido também. Sabe o que eu descobri? Eu descobri uma confusão que foi feita pelos evolucionistas. Porque eles estudam muito a questão da reconstrução do tecido. Se você tirar a cauda de um lagarto, ela se refaz. Se você cortar o galho de uma árvore, ela cresce de novo. Então isso fez com que eles imaginassem que toda a vida é um processo evolutivo. Esse é o erro. Isso que trouxe uma confusão na cabeça dos evolucionistas. E nós sabemos que existe da parte de Deus a saúde nos elementos criados, tanto na natureza como no próprio ser humano. Deus colocou vida, Deus colocou a capacidade de se manter vivo. Como assim? Mecanismo de defesa, tanto na natureza como no organismo. O fato de existir um mecanismo de defesa dentro de nós, de maneira que a pele, ela cicatriza e fecha, de maneira que um galho, depois cortado, ele refaz, de maneira que os animais, né, como falei do lagarto, o fato de existir um mecanismo de defesa, isso é uma bênção de proteção e saúde que Deus concedeu para os elementos criados. Porém, o fato de existir isso não significa que tudo existe a partir de uma evolução que eles confundiram. Se tudo se refaz, a pele, a planta, etc., é que o universo é resultado de uma evolução e que as coisas vão acontecendo nesse sentido de se refazerem, se reconstruírem. É essa grande confusão na cabeça dos estudiosos que se baseia nessas questões de reconstrução e mecanismos de defesa. Lamentável. E que, na realidade, hoje, algumas coisas, a ciência vai em busca, né, do ser humano, aí, alguns órgãos do ser humano tenta se reproduzir. Sim, diz que o próprio fígado é capaz de se... Mas são mecanismos de defesa. Isso não quer, em hipótese alguma, mostrar que o universo surgiu de uma evolução e tudo passa a ser resultado da evolução, hipótese alguma. Então a teoria do evolucionismo, ela trata de que a vida ela vai evoluindo ao longo de bilhões de anos. Até porque, me lembrei de outra coisa, se tudo fosse resultado de uma evolução, a nossa espécie já não seria a mesma. Não seríamos mais nós. Nós teríamos... Quem sabe você que está me ouvindo aí, você já teria nascido outra cabeça do lado do teu pescoço, mais um braço atrás das tuas costas e as coisas criadas estariam em processo de evolução. Parou, né? Então, os próprios cientistas hoje, alguns mais maduros, mais saudáveis, já entenderam que parou o mecanismo de espécie, aliás, os tipos de espécie não evoluem no sentido de ocorrer mutações, porque se tudo fosse um processo de evolução, o ser humano já teria uma outra forma, e não. Nós temos aí o tipo da espécie que permanece há milênios, a mesma espécie. Então, essa primeira explicação teológica e também já científica, você precisa anotar. Não ocorre evoluções na mudança da espécie. A espécie não muda, a espécie é a mesma. Então já cai por terra a teoria da evolução. Diga lá a ideia, né? Então, assim, nós não temos essa evolução aí que vai acontecendo nos bilhões de anos, sendo um processo natural de seleção. Né? De forma alguma, senão, agora acabou o pastor explicar isso.
Não tem como. Nós estaríamos ainda mudando. E não, para ali. Não evoluímos mais, né? E aí temos uma ideia que também já foi puxada de muitos anos, né? Que é a questão do Big Bang, né? Que tenta-se buscar uma explicação cosmológica, né? De como o universo começou, de como ele foi criado, né? Que na realidade eles acreditam que foi um resultado na criação das galáxias, das estrelas e planetas, de uma grande explosão, e aí então surgiu a Terra, os planetas, as estrelas. Sabe o que eu li? Eu li uma teoria chamada marés cósmicas. Ela explica que havia no universo uma poderosa massa de átomos e elementos químicos, partículas, mas só chegava a ser sólida. Uma massa muito densa, porque essas partículas estavam muito próximas uma das outras. E de tanto elas estarem próximas e tão densas, ocorreu um atrito. É isso que eles falam. Ocorreu um atrito, um aquecimento e, por ser muito, um universo inteiro, eles acreditam que essas marés cósmicas eram o universo inteiro de massas de gases e moléculas, partículas, e aí houve uma grande explosão. Então, é uma teoria que, na verdade, já foi comprovado também que uma explosão não gera uma organização, gera o caos. Exato. O mundo continuaria, o universo continuaria um caos. E você não vê o caos, você vê algo muito organizado. Então, cada vez mais o evolucionismo está caindo por terra. Então, assim, aí nós caímos numa situação interessante dentro desse mesmo tópico aí, que são os desafios dos achismos da ciência. Ele acredita que... Então, são chamados talvez de pseudociências, né? Que são ideias que se disfarçam de ciência, muitas vezes, mas que não são baseadas em evidências, nem se submete a nenhum método científico. E simplesmente alguém tenta repassar essa ideia, né? Não, se você for analisar, já foi feito pesquisa na questão de você unir elementos químicos de ocorrer explosão. Isso eu concordo. Sim. Você pega elementos químicos, coloca ali, ocorre uma explosão? Ocorre, mas nenhum gera um conjunto de elementos que fiquem organizados. Não gera? Não gera. E aí, segundo essa teoria de que houve a explosão, aí vai gerar um universo organizado? Não, em hipótese alguma. Uma explosão gera o caos. Destruição. Destruição ou some, né? Exatamente, vai extinguir. Exatamente. Tem como. E aí a gente vê, às vezes, algumas controvérsias na interpretação de certas coisas. Exatamente. Que é o que a gente está conversando aqui. Então, são temas em que a ciência ainda ela não chegou a um consenso. Ela não tem nada ainda exato, né? Levando, às vezes, a diferentes interpretações e debates. É óbvio que isso também é válido. E, lamentavelmente, acaba levando o leigo, que não tem fé, que não estuda a Bíblia, daí não tem base nenhuma de conhecimento. Realmente, é uma teoria que eu acho que faz sentido, vou acreditar nisso também. Só vai pegar o leigo, porque quem pensa e começa a refletir e analisar, jamais. Uma delas é bem clara, que acabamos de falar ali. Por que a criação parou de evoluir, se tudo é um processo de evolução? E nós falamos do homem. Era para um ser humano já ter vários tipos de mutações, e não acontece. Por quê? Porque foi criada essa espécie num ato criativo e a espécie permanece até os dias de hoje. Vai anotando aí. Você tem argumento para conversar com os jovens, porque são curiosos. Eles vão perguntar um monte de coisa. Não deixem dúvida. Então, irmãos, assim, e temos aí o segundo e o terceiro ponto da nossa lição, dentro desse tópico aí do ensino científico, nós temos do que se ocupa a ciência, que a gente já discutiu alguma coisa, já inclusive em outras lições, e também criar e manter essas ideias que a ciência levanta. Exato. Que esse é um trabalho bastante árduo. Só lembrando, professor, que a ciência, ela não podemos demonizar ela. Não. No que diz respeito de onde vieram todas as coisas, a origem da vida, então a ciência ela tem suas teorias que elas são refutadas. Mas a ciência não pode ser demonizada de todo, não. A ciência ela é ótima. Por exemplo, você está me ouvindo aqui, nós estamos tendo a capacidade de estudar juntos, porque é resultado de ciência. Então existe uma parte da ciência que é
glorifica muito a Deus, que é o conhecimento colocado em prática em favor do bem-estar da humanidade. Até Isso é bom. porque isso é algo que vem da parte de Deus. Claro, né? isso glorifica Um Deus soberano que criou o ser humano com também essa ideia de ser criativo. Exatamente. Nos assemelha, né? Nos assemelha. Então, isso faz parte do ser humano. Então, a ciência está intimamente ligada conosco. Mas do que ela se ocupa? Ela vai buscar justamente esses questionamentos, né? Como vai se explicar Ela tenta explicar a fé, né? Como vai se explicar a fé? Como vai se explicar quem é Deus? Como ele surgiu? Então, não temos como explicar utilizando a ciência. Então, o ramo da ciência que quer se ocupar isso é inútil. Né? A única forma que nós temos aí é através da revelação pela palavra de Deus e a nossa experiência com ele. Quem conhece a Deus pode crer na sua existência e no seu poder criador. Exatamente. Então, esse é o fator essencial, inclusive, da nossa lição. Ou seja, você está trabalhando com fé. Você está trabalhando com o sobrenatural. Então, a ciência não tem vai como poder explicar. Não tem como. Não tem elemento científico que prove e ateste, por meio de uma experiência científica, as coisas espirituais. É impossível. Uma coisa interessante e que também é ponto 3 aí da nossa... Criar e manter. Ponto, né? Criar e manter. Às vezes a ciência não consegue, mas a própria Bíblia diz que Deus mantém isso. A Bíblia afirma que Deus mantém todas as coisas no seu devido lugar. E foi o que o pastor Rodrigo acabou de falar aí com relação à explosão. Não é organizado, então. Como teria nem como manter. Não teria nem como manter. Deus mantém. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, fala exatamente sobre isso, né? Que Deus mantém todas as coisas no seu devido lugar. Poder. Pelo seu poder. Ele não apenas criou, mas também zela pela segurança dessa criação. Anote aí. Isaías 40 e o versículo 22 fala sobre isso. Então, tudo que Deus criou tem um propósito específico. Logo, o universo foi criado de forma inteligente. Para o quê? Para nos favorecer. Para favorecer o homem, para favorecer a criação. Eu fico pensando, professor, que é algo tão agradável ao nosso intelecto, faz tanto sentido acreditar na Bíblia, no ato criacionista de Deus. Isso é tão leve para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso coração. E quando eu começo a investigar, porque a gente faz muita pesquisa sobre isso, meu Deus, como atribula e angustia o coração daquele que não crê, porque se ele vai para a ciência, ele não tem resposta de nada. Nesse quesito de saber a existência das coisas, de onde vem o universo, a vida, etc., não tem nenhuma certeza de nada. E aí a pessoa fica num labirinto que não sai mais. E pela fé e pela palavra de Deus, é muito leve, muito saudável para o nosso entendimento, tão fácil para compreender. Então, assim, o que a ciência consegue manter? Ela consegue manter, por exemplo, uma inovação na medicina. Tudo que nós temos hoje, né? A ciência ela contribui para desenvolver, né? Uma vacina, né? Vacinas, né? Terapias boas. Isso aí ela mantém. O avanço tecnológico, que nós acabamos também de falar, se não tivéssemos tudo isso aqui, não poderíamos estar nos comunicando com vocês. Então a ciência ela impulsiona essa criação, a tecnologia, o avanço, né? A luz. A energia, que é a solução de energia sustentável que a gente vê aí em vários lugares. Segundo os cientistas, pastor Rodrigo, se a Terra estivesse mais... Olha bem o que eles dizem. Né? Se a Terra estivesse mais próxima do Sol, o calor excessivo impossibilitaria a vida aqui. Então, estamos no lugar certinho, depois da explosão. Nessa nuvem de Magalhães. Só lembrando que existem milhares de sóis. Acho que é sóis, né? No plural, né? Sóis, né? Porque esse sol aqui, irmãos, é o sol da constelação chamada Nuvem de Magalhães. Existem milhares de constelações. Então, tá tudo muito certinho, muito organizado. Então, não tem como ser resultado de uma evolução, não tem como. Isso, o que acontece, irmãos? Ela fortalece a nossa fé. A ciência acaba fortalecendo a nossa fé, porque eles mesmos
eles mesmos acabam chegando ao... Quando você vai ver o livro de Jó, né? Quando Deus pergunta para Jó, Jó, onde é que você estava, Jó? Quando eu estava fundando o mundo. Onde é que você estava, Jó? E ali Deus vai explicando o que ele foi fazendo no universo. A própria explicação de Moisés em Gênesis 1:1, né? Havia um caos ali. Primeiro ele cria tudo perfeito, né? De acordo com a teologia, a gente acredita que Deus criou tudo perfeito. A queda de Lúcifer é que trouxe o caos, né? A queda dele do terceiro céu, e daí entrou em caos e Deus refez. Porque ali a palavra haja luz é refazer, diferente de bara, criar do nada. Então o próprio Isaías fala que Deus criou tudo perfeito. Então Deus vai separando, vai organizando, vai colocando em ordem o caos. É tão leve para o nosso entendimento essa organização e tudo permanece. Né? Até o limite do mar, do oceano, Deus colocou seus termos. A ciência não explica nada disso e a Bíblia traz explicações muito claras. Claras. Por isso a gente pode pensar a respeito disso. Será que nós podemos ter uma fé baseada em achismos? Que a ciência, nesse pressuposto, da criação. ela acha. Acha. Ela acha. Né? Não podemos ter a nossa fé baseada em achismo. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E é verdade, não é um achismo, é a verdade. É verdade. Então, o primeiro ponto da nossa lição nos fala exatamente sobre... Não precisa fazer experiência científica para aprovar a veracidade da Bíblia. Não precisa. De forma alguma. E o segundo ponto da nossa lição fala sobre o surgimento da ciência moderna. Exatamente sobre a ciência moderna é o primeiro tópico, né? Então, você tem aí dentro da ciência moderna uma revolução científica, que é o período dos grandes avanços na área da física, da astronomia, da biologia, né? Foi liderado por mentes brilhantes como, por exemplo, Galileu e Newton. Que pouco antes tinha a questão daquela chamada antiguidade clássica, né? Isso, verdade. Pouco antes ali, né? Primeiros registros lá que foram observados, explorando o mundo natural pelos filósofos, pela matemática. Começava a pensar de onde nós viemos, por onde vamos, né? E eles eram incríveis, né? Com cálculo, eram incríveis, sabe? Eu vi um programa na Discovery que diz que o ser humano, desde os tempos mais remotos, pôde-se constatar que o ser humano era realmente muito mais inteligente do que nós imaginamos. E, de fato, todos vieram de um ser muito inteligente chamado Adão, né? Então, lamentamos se a ciência descobriu alguns seres humanos que nasceram, quem sabe, com deficiência auditiva, não falavam, se criaram em cavernas, e aí alguns acharam que toda a humanidade descende de um uga-uga, que não sabia falar. Não, existe até os dias de hoje, pessoas que nascem com problema auditivo, não falam. Então, houve pessoas, com certeza, no mundo antigo que não falavam, que ficavam riscando lá e tentando se comunicar com gestos, etc. E alguns pesquisadores entenderam, o ser humano não falava, até aprender a falar, e etc. e tal. Muita gente acha que a gente descende de um uga-uga, né? Mas não. Todo mundo descende de Adão, que era muito inteligente. E aí, lá na Antiguidade Clássica, os primeiros registros de observação e exploração do mundo natural eram feitos por filósofos e matemáticos inteligentíssimos. É isso que depois vai proporcionar e impulsionar mais adiante aí esse progresso científico, que é através exatamente desses... A mente vai pensando, né? Vai descobrindo, vai aprendendo e vai evoluindo as coisas. Então, aí, nesse sentido, evolui. A ciência... Ou se aprimora, né? Vai se aprimorando. Acho que a palavra mais correta é aprimorar, né? Aprimorar. E aí, nesse período aí, a ciência ela começa a ser vista como uma ferramenta capaz de melhorar a sociedade, a vida das pessoas. Olha o tanto de área ali que... Esse avanço, né? Exatamente. Física, então, aí... astronomia. Lembrando que astronomia é uma coisa, tá? Astrologia é outra coisa. Astronomia faz sentido, né? Porque a astronomia, como nós somos matéria, feito da Terra, então existe mesmo uma influência do Sol sobre a matéria, uma influência da Lua sobre a matéria, sobre a agricultura. As estrelas são importantes para a aviação, para a náutica, né? Assim, questão do ramo náutico.
Então, mas os astros influenciar o destino do ser humano, aí não, aí já é diabólico, que é o que a astrologia faz, com questão de signos e etc. Exatamente. E tem pessoas que vivem só em função disso. Só em função de signo. E é uma mentirada, porque eu me lembro quando eu não era crente, dizia lá, o ariano não pode casar com outro ariano porque não dá certo. Então, já faz 25 anos que eu estou casado com a minha esposa, né? Nós dois nascemos no mês de março, né? Pela astrologia nós dois somos arianos, e vivemos bem até hoje. Então é uma mentirada um em cima da outra, uma em cima da outra. Mas, pastor, nós podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? O que o senhor acha? Na Bíblia e na ciência, vai depender o campo da pesquisa. O campo da pesquisa científica. Mas, digamos assim, Mas sim, nós podemos sim acreditar, não é? E exatamente. vai depender, claro, não é? Mas que é justamente A isso. ciência busca a verdade. Né? Esse é o papel da A ciência. gente tem que buscar também acreditar na ciência, mas ao mesmo tempo estar comparando, né, a Bíblia Sagrada para a gente crer e saber que Deus é o Criador da terra e dos céus, né, e que Ele conhece tudo sobre o ser humano, sobre a ciência, inclusive. Exatamente. E o seu conhecimento é ilimitado. Né? Lá em Salmos, de número 94, verso 9 ao 11, Provérbios 2 e 6, nós vamos encontrar isso exatamente, né? Mostrando esse poder ilimitado que Deus tem. Então o Senhor conhece todas as coisas, todas as respostas para cada pergunta científica que já foi feita. Verdade. E que os cientistas buscam entender. Né? Por quê? Porque aí nós temos uma compatibilidade, de certa forma, entre Bíblia Sagrada e ciência, porque muitas pessoas às vezes encontram um equilíbrio entre suas crenças religiosas e a sua apreciação pela ciência. Então, elas vão chegar a um ponto que ambas vão estar buscando a verdade, né? E É uma elas forma de buscar a verdade. Forma de estar ali. A Bíblia traz a verdade estabelecida. Né? E a ciência ela vai no campo científico para fazer pesquisas através de regras e métodos para buscar também a verdade. As duas querem a mesma coisa, a verdade. Aqui a Bíblia, eu costumo dizer que a ciência ela só está um pouquinho atrasada, só isso. O que nós podemos tirar de conclusão, né, de uma compreensão mais profunda aí? Reconhecendo que a ciência ela interpreta o mundo natural e a Bíblia ela responde questões espirituais, mas ambas podem coexistir harmoniosamente. Eu gostei muito desse parágrafo, porque, anote, isso aqui é muito importante, tá? Vamos com uma compreensão mais profunda. A ciência, ela interpreta o mundo natural, tá? A Bíblia, ela transcende. Vai além, ela tem muitas explicações do mundo natural, muita mesmo. Até a própria Bíblia fala que as pessoas têm dúvida se a Terra é redonda ou não. A Bíblia do Antigo Testamento já fala que a Terra é redonda. Mas assim, a ciência interpreta as coisas naturais, a Bíblia, ela transcende. Além de ter muitas explicações para tudo que existe nesse mundo natural, a Bíblia, ela tem interpretações acerca do mundo espiritual. Isso aqui é muito bom. Interessante. O terceiro subtópico aí, anotando aí da nossa lição é a leitura científica e a Bíblia. E a Bíblia, né? Porque tem pessoas que acham que... Não, porque por ser ciência eu não vou me aprofundar, não vou ler nada a respeito disso. Não, pelo contrário, irmão. Tem uma explicação, tem um texto na Bíblia que confunde a cabeça dos crentes. Falsamente chamada ciência. Daí muitos acham que a ciência é uma mente diabólica. Não, o texto não quer dizer isso no original. As explicações dos pagãos sobre o mundo espiritual, eles diziam que aquelas explicações eram a verdadeira ciência. E Paulo disse, não, isso falsamente é chamado de ciência. Essas explicações me fugiu agora a palavra, ai Jesus amado, me fugiu, os agnósticos. Os agnósticos, eles tinham uma interpretação de que eles eram detentores da verdadeira sabedoria espiritual. E chamavam isso da verdadeira ciência. E Paulo diz, não, esse entendimento de vocês falsamente é chamado de ciência. Falsamente. Ele não está dizendo que a ciência é uma mente diabólica, para você pegar num pacote completo, pegar tudo que se chama ciência e dizer, não, isso aqui é falso e é diabólico. Em hipótese alguma, velho.
é óbvio que a gente tem que ter claro aí, ó, a Bíblia, ela não é um tratado científico, e ela nunca quis ser. Não é um livro de ciência, não. Mas, entretanto, nela, e em especial lá no livro de Gênesis, Note aí. nós vamos encontrar a explicação para o princípio do universo, a criação do mundo, da terra, das pessoas, do ser humano, também do pecado e do plano de salvação divino. E isso a gente vai encontrar lá em Gênesis capítulo 1. Eu costumo dizer que em Gênesis estão as respostas para as maiores perguntas da humanidade. De onde vem o tudo, de onde vem a vida, quem criou tudo, de onde vem o homem. É assim, ali estão as maiores respostas das maiores perguntas. Muitos cientistas cristãos, eles foram motivados pela Bíblia para estudar, para pesquisar, para buscar informações, escrever suas teses, seus livros, né? Segundo Debbie Brazzelli, as primeiras pessoas a usarem o método científico foram os cristãos. Foram os cristãos. Porque foram em busca Exatamente. de ideias, né, e de pensamentos. Então, Sim. você pode muito bem sim estudar a ciência, aprender e buscar conhecimento, mas nunca deixar de ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Sim, sim, sim. A gente, porque o tempo aqui não permite, mas as contribuições cristãs para o desenvolvimento da humanidade, elas são inúmeras. Não dá nem para listar, que o tempo não permite. Quando quando o Império Romano, 325, Constantino ali se converte ali, ele não se tornou monoteísta, ele se tornou enoteísta. Ele estava que Deus, Jeová, era o maior, mas tinha deuses menores. Mas uma coisa boa aconteceu, ele proibiu a perseguição aos cristãos e oficializou a religião oficial do Império, o cristianismo. Então, de 325, olha só, até o século XVI, até o século XVII, na verdade, que daí vem a Revolução Industrial, as pessoas começaram a abandonar, surgiu o Iluminismo e tal, mas ficou mais de 1.300 anos a Terra com a igreja tendo poder político. E eram os monges, eram os cristãos, os padres, que detinham o poder científico na mão. A matemática, a medicina, o calendário, escolas, universidades, pelo cristianismo. Muita coisa boa mesmo. Por quê? Porque o melhor exercício mental é a leitura. E eles estudavam a Bíblia. E por que a gente precisa ler a Bíblia e estudar? Que é o que a gente estava comentando, né? Por quê? Para a gente proteger, ou se proteger de toda mentira, do engano, né? É o ponto 3 ali fala. Corrupção que haverá nos últimos tempos e que a gente já está vivendo isso. Então, se dedicar a isso, né? Meditar nas Escrituras. Então, as Escrituras Sagradas, elas armazenam o poder de Deus em seu interior para eu e você, usarmos quando nós precisarmos. Em especial, muitas vezes, lá na escola, lá na universidade. Para mim não passar os limites. Exato. Se eu for fazer uma pesquisa científica e conhecendo a vontade de Deus, eu não ultrapasso nenhum limite. Eu fico dentro do campo da ciência, trazendo inovações e desenvolvimento para o bem-estar da humanidade, sem ultrapassar nenhum limite de blasfemar contra Deus ou de desrespeitar o próprio ser humano. Lembra? Amar a Deus e amar o próximo. Lembra lá, o cientista que não tem temor a Deus, olha o tanto de experiências que foram feitas na Segunda Guerra Mundial com o ser humano. Me perdoa a expressão, aqueles doentes nazistas queriam fazer experiência com o próprio ser humano. Eles foram ultrapassando todos os limites. Isso não pode acontecer. Então, uma pessoa que vai para o campo científico temendo a Deus, ele só promove coisa boa para toda a humanidade, sem ultrapassar nenhum limite. Nós temos também dentro de tudo isso, irmãos, um conceito panteísta. E que traz também, eu quero trazer a ideia, né, e afirmar que o homem é a forma de Deus. Porém, a Bíblia diz que Deus e o homem são seres distintos e não devem ser confundidos ou identificados. Até porque quando a Bíblia fala imagem e semelhança de Deus, no aspecto moral, Deus é espírito. Então eu não posso me considerar um pequeno Deus, como o panteísmo acha que o universo está canalizado no homem, se canaliza tudo no homem, os poderes cósmicos, as forças do universo. O homem é o elo de toda essa força do universo. Não, em hipótese alguma. O homem não é um pequeno Deus. Não, de forma alguma. Então a gente precisa ter
muito cuidado. Eu ia falar que nós somos pó do pó. Exato. Viemos do pó e para lá vamos voltar. Né? Então nós precisamos, meus irmãos, ter maturidade cristã para não sermos enganados pelas vãs filosofias e as teorias, muitas vezes, da ciência que vem nos enganar, né, de alguma forma, e que tentam desacreditar a palavra de Deus e o seu poder. Então a maturidade espiritual, ela vem de que forma? Com exercícios nas disciplinas cristãs. E o que é? É leitura da Bíblia, oração, jejum. Então, nós não podemos ser meninos ao ponto de não entender isso. Porque nossas práticas de fé. Essa é a recomendação lá do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. De aprender como você está aprendendo conosco aqui, ó, de forma sistemática, com os mestres. A Bíblia diz, o aperfeiçoamento dos santos, confere lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, o aperfeiçoamento dos cristãos vem pelos dons ministeriais que Jesus dá para a igreja. Exato. Né? Lá no versículo 8, se não estou equivocado, Paulo diz, ele subiu e deu dons aos homens. E aí no versículo 11, leia todo o capítulo 4, versículo 11, ele diz, deu uns para mestres, doutores, pastores, evangelistas, profetas, visando o aperfeiçoamento dos santos. Essa maturidade espiritual é que faz com que a gente tenha aquele senso de conhecimento equilibrado, de acordo com a vontade de Deus. Não haverá nenhum desequilíbrio, pode procurar a ciência, fazer pesquisas, se você tiver o conhecimento e a maturidade espiritual. Exatamente. Agora, se não tiver, aí vai para um caminho perigoso aí de fazer experiências aí, misericórdia. O último ponto da nossa lição, que é o ponto de número 3, fala sobre a origem. Né? O primeiro e o segundo tópico. Muito importante esse ponto. Isso aí é interessante para a gente debater lá na sala de aula, lá com os alunos, né? Porque o primeiro subtópico fala sobre um início absoluto, e o segundo subtópico fala sobre um acaso. Será? Aconteceu? Como que aconteceu? Né? Será que um acaso? O livro de Gênesis, ele é muito claro e inicia já com essa afirmação. No princípio, criou Deus, olha só, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1 e 2. Lembrando que geralmente não, tudo que vem de Deus é algo estabelecido, concreto, uma afirmação, algo com muita autoridade. Esta aqui é uma afirmação. A primeira dúvida colocada na Bíblia, quem colocou foi Satanás. Não é? Não foi assim que Deus falou? A primeira pergunta feita na Bíblia foi o diabo. Deus, ele não tem dúvida, não tem sombra de variação. E as verdades absolutas de Deus, elas são expostas de forma afirmativa. Começa como? No princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma afirmação. Ponto. Não tem dúvida, não tem questionamento. Um acaso. Por exemplo, professor, eu e o senhor viemos parar aqui por acaso? Não. Não, a gente teve todo... Eu acho que teve um projeto. Eu passei lá no teu apartamento, te dei uma carona, viemos para cá de carro, passando pelo trânsito, tem todo um processo. Teve um ponto de partida, não teve acaso. Não tem acaso. Até tem aquela frase lá, não, eu acho que isso aí foi coincidência, né, por acaso. Não tem acaso. Não. Existe um ponto de partida e esse ponto chama-se Deus. É que às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho de pensar exatamente sobre essas questões, né? Existe um processo de pensamento, assim, pra gente... Uma construção, né? De construção. Porque quando você diz assim, eu vou passar um café. Tem todo um passo a passo. Já parou pra pensar o que é passar um café, que você vai... Pega lá. Não tem acaso. Não, você vai ter que pegar água, ligar o fogo, acender a chama, colocar. Então tem todo um processo. Não, o café não aparece lá passado. Existe um processo. Né? Muitos que pegam essa linha da evolução, etc., eles acham que as coisas é um acaso, de surgir, evoluindo e for sem sentido. Não tem isso. Então o Antigo e o Novo Testamento, meus irmãos, eles revelam que no princípio absoluto só havia Deus e que todo mundo foi formado por Ele. E isso é bíblico. Anote todos esses textos aí. Note aí. Salmo 33, do verso 6 ao 9. Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 27. Isaías 48, do versículo 12 e 13.
Colossenses 1, dos versículos 15 ao 17, e Hebreus 11 e 3. Nada é por acaso. Nada por acaso. Professor, só aqui acho que é oportuno. Se você achar, pô, mas é muito difícil estar escrevendo, o pessoal pode adquirir esses slides, professor. Pode ter o plano trimestral, tem o plano anual. Você pode adquirir R$3 por semana. Então tá tudo aqui bem organizado para você mostrar para os jovens e ter uma excelente aula. Então não perca tempo. Se torne um assinante para receber esses slides. Eu não pedi para lá no início para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva, para que você semanalmente esteja aprendendo de forma correta. Aprenda a palavra de Deus de forma correta. Então se inscreva no nosso canal para você ser informado toda semana acerca dessas aulas maravilhosas que tem sido aqui, viu? O senhor ter uma ideia, Einstein, que é um renomado cientista, né? Ele chegou ao ponto... Sabia que era judeu? Ele era judeu? Exatamente. Judeu. Esse aí é judeu. Ele chegou a reconhecer dizendo uma seguinte frase, assim, que a presença de um poder racional e superior. Só por isso as coisas acontecem. Exatamente. Não foi por um acaso, mas sim porque existe uma presença de um poder racional e superior. Então ele era muito inteligente, por isso ele reconheceu que alguém infinitamente maior que ele criou todas as coisas. Tem uma outra frase dele que diz assim, ó, quando eu encontro uma nova descoberta, Deus já estava lá. Ela estava lá. Né? Ele falou isso aí. Reconheceu. Então não foi por acaso. Né? O universo, ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele o quê? É perfeito, que jamais poderia ter surgido de um acaso, da explosão. Né? Não tem qualquer caso, né? Qualquer maneira, né? Qualquer forma. Você já deve ter ou falar, né? Um caso absurdo, né? Porque a Big Bang é um caso absurdo. Exato. Que o A aqui seria até uma negativa, né? Negando. Não pode. Então Deus criou tudo do nada. Então logo a matéria ela não é eterna, ela é criada, ela foi criada, obviamente, né? Somente Deus é eterno. Exatamente. Só a eternidade está com Deus. Então a existência do mundo, ela depende inteiramente dele, está nas mãos dele, ele que sustenta todas as coisas, né? E depende dele porque ele é o criador de todas as coisas. Tá? O terceiro tópico e último da nossa lição, o subtópico, perdão, fala sobre Deus e o acaso, né? A gente já viu que não foi simplesmente por um acaso. Deus criou. Jacques Monod, ganhador do prêmio Nobel aí de medicina por suas descobertas sobre o controle genético da síntese de enzimas e vírus e tantas outras coisas, ele afirmou que as mutações genéticas, elas são acontecimentos que os cientistas não conseguem prever. Olha só, não tem como saber. Então, logo tal fato não significa que não exista uma causa. Aí nós podemos dizer que a existência de Deus é a causa primária. Exatamente. Ou seja, aquilo que deu origem a todas as coisas. Sim, tá? Aí sim, em Deus está uma causa lógica, coerente, que realmente satisfaz. Agora, as causas das ciências na questão da criação é um absurdo. Só entra no labirinto que não sai mais. Então, segundo Charles Colson, ele diz que as experiências não provam que a vida ela pode surgir espontaneamente. Da natureza. Da natureza, simplesmente sim. Ao contrário, elas dão evidências experimentais de que a vida só pode ser criada por um ser inteligente que dirige e controla todo esse processo. Outra coisa importante é que se existisse de fato o evolucionismo, estaria surgindo novas espécies todo dia. Sim, e parou. Pelo contrário, as espécies elas vão se extinguindo ao invés de surgir. Então, de fato, realmente está ficando cada vez mais... Vamos ter que aposentar essa teoria aí, professor. Tem que colocar no... Não tem que aposentar, não tem jeito. Porque ela não tem... Ou desligar os aparelhos, né? Porque a teoria já está na UTI, já está morrendo essa teoria aí. Mas para a gente pensar, irmãos, você crê que foi criado de maneira singular a imagem de Deus? Não só crer, como tem que ter a base, né? Eu creio. Tá, e a base? E a Bíblia. É óbvio, irmãos, que nós fomos criados de maneira singular pelo Deus Todo-Poderoso.
e carregamos a sua imagem e semelhança. Um ato criativo. Um ato criativo de Deus. Né? E com o sopro, nós recebemos a vida aí através de Adão. Nem chamar. E a conclusão da nossa lição, irmãos, é de que cremos que Deus é o Criador do universo. Tu lê o primeiro parágrafo e eu leio o segundo. Pode ser. Vai lá. E os seres humanos não são uma combinação de fatores aleatórios que acidentalmente se juntaram e deram origem à vida. Não tenha medo ou vergonha de revelar sua fé em Deus, pois é preciso ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que no criacionismo. É verdade. Né? Como crentes em Jesus Cristo, não desprezamos a ciência, não é isso? Mas cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e ela tem todas as respostas a respeito da criação do universo e do homem. Aleluia! Chegamos ao final, né? Na nossa lição. Chegamos à conclusão da nossa lição. Número 5, né? Então, assim, meus queridos irmãos, anote, tá? Leia, releia, ouça esta aula mais de uma vez, se torne um assinante para baixar os slides. Lembrando que na pirâmide do conhecimento, quando você mostra um recurso visual, explicações bem organizadas, o conhecimento e o aprendizado vai lá, 80%, 90% a mais. Então, aproveita, mostra os slides, vai ser uma bênção as tuas aulas. Até porque, irmãos, existem algumas coisas que estão no slide aqui que a gente às vezes não comenta com os irmãos, até pelo tempo. É verdade. E porque estão ali muito completo para trazer algo mais aí para o seu jovem, para sua classe. Não esqueça de deixar o teu like positivo nesse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal. Lembrando que quem se inscreve, deixa eu perguntar para você, você gosta de ser alvo de intercessões e de oração? Ah, eu gosto. Você crê na oração? Creio. Quem é inscrito no nosso canal é alvo de intercessões. Eu não sei se tem outros canais que as pessoas ficam orando especificamente, mas nós temos um grupo do Círculo de Oração Masculino na nossa cidade que ora pelos inscritos do nosso canal. Então, além de você ser edificado, você também é alvo de intercessões. Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Tu és o Criador bendito, como nós cantamos, ó Criador bendito, e nós te glorificamos por isso. Que a unção desta palavra traga conhecimento para os teus filhos e firmeza na fé, para que eles jamais sejam enganados pelos ventos de doutrinas que existem por aí. Abençoe cada aluno, cada professor e que em tudo o teu nome seja glorificado. Desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu abraço, que Deus abençoe. Professor Aurélio se despede. Deus abençoe os nossos irmãos, use essa aula aí para edificação dos seus jovens, da sua classe, e que Deus vos abençoe. Amém.